É do Brasil. Raíssa Leal vence a principal liga de skate street do planeta que rolou na Califórnia. Time brasileiro vence Mundial de Robótica no Texas contra participantes de mais de 50 países. Investidores brasileiros e norte-americanos estreitam laços em evento na Flórida Central. Vai ao Brasil. Autoridades alertam para cuidados com epidemia de dengue, com aumento de casos e mortes pela doença. E saiba o que acontece agora que a Câmara dos Estados Unidos aprovou a versão da lei que pode banir o TikTok do país. O que estamos vendo nos Estados Unidos sobre a possibilidade de banimento do TikTok é muito mais do que uma guerra comercial. É uma questão de soberania. Olá, muito boa noite. Mais do que destino perfeito para passar as férias, Orlando se tornou a escolha número 1 de brasileiros para morar e investir nos Estados Unidos. Por isso, hoje, o Brasil é considerado o principal parceiro de negócios dessa região da Flórida. E a importância da nossa comunidade para o crescimento econômico de Orlando foi tema do Summit 2024, um evento de negócios que foi acompanhado de perto pela repórter Carla Marinho. Para a nova diretoria da Câmara do Comércio Brasil-América da Flórida Central, o Summit 2024 é uma das ferramentas para estreitar laços com investidores e mostrar o vasto campo de oportunidades para a execução de bons negócios. Já estamos quase beirando 25 anos de atuação aqui na região e a Câmara do Comércio ela é uma instituição sem fins lucrativos. Então nós estamos aqui para ajudar a comunidade a contribuir com planos institucionais para ajudar o crescimento da comunidade e alinhando a ponte entre os Estados Unidos e o Brasil. Na conexão do governo americano com a comunidade brasileira. Não tem como se negar como os brasileiros estão vindo, como nós estamos crescendo aqui na Flórida. Então demonstra o reconhecimento da nossa importância e isso com certeza acho que é um resultado muito bom, não só da Câmara, mas de todos que estão trabalhando nisso. Empresários locais compartilharam os desafios e conquistas para estabelecer um negócio de sucesso na região. A rodada de palestras também contou com representantes do governo brasileiro e americano. Segundo o cônsul-geral do Brasil em Orlando, os investidores brasileiros estão em destaque na parceria comercial com a Flórida. O Brasil é o principal parceiro internacional da Flórida. 1/3 das importações do Brasil que vem dos Estados Unidos passam pela Flórida. Então, entidades como a Câmara de Comércio, Brasil, Estados Unidos, na Flórida Central, têm um papel fundamental para facilitar os negócios, promover o diálogo. E o suporte priorizando a troca de informações e orientação da realidade americana do mercado é essencial para os novos investidores. Fazer com que o empresário brasileiro tenha um suporte naquilo que a gente puder oferecer para que ele não caia em armadilhas, não cometa equívocos do ponto de vista tributário, trabalhista, imigratório. A Câmara, ela nos fornece, o acesso a pessoas, não somente aos empresários que acabam de chegar, mas pessoas como, por exemplo, do próprio governo, que podem nos trazer mais informações, nos deixar mais atualizado, para que a gente possa ser mais eficiente para os nossos clientes. Mais que network, a Câmara do Comércio Brasil-América conta com o apoio do governo americano, que especialmente no Central Florida tem legislado em favor da comunidade brasileira. Um exemplo recente foi a aprovação da lei que oferece tradução na língua portuguesa em atendimentos nas repartições municipais e a implementação do português na grade escolar nos condados de Orange. E o commissioner do condado de Orange, Mike Scott, é um importante aliado nesta conquista. Como vereador da cidade de Orlando, que concentra mais de 17 mil brasileiros, a maior população estrangeira do Distrito 6, ele entendeu a necessidade de facilitar a comunicação. Eu e outros comissários lutamos para conseguir traduzir muitos dos serviços para o português. Se não estiver no idioma deles, eles não conseguirão acessar esses serviços importantes para seus negócios, disse o commissioner. O Summit 2024 fez parte da celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos.
A Câmara ela é uma ponte entre o governo brasileiro, entre o governo americano e o setor privado, os empresários, seja pequeno, médio, grande. E a gente tem um papel ativo para também interferir nas políticas do governo local em favor de beneficiar mais emprego e mais negócios, para gerar mais impostos também para o local. E o Brasil está em festa também no Texas, porque a delegação brasileira que participou do Campeonato Mundial de Robótica foi a campeã do torneio neste final de semana. A equipe recebeu 9 prêmios, entre eles o de melhor projeto da competição. Mais de 15 mil estudantes saíram de 50 países para encher os pavilhões do torneio em Houston, no Texas. Foram 4 dias de competição acirrada entre os jovens que tinham entre 9 e 18 anos. Em disputa, troféus das competições com robôs de porte industrial e até peças de Lego. Todos os participantes chegaram aqui depois de terem sido selecionados em campeonatos envolvendo escolas públicas e particulares. O Brasil enviou neste ano a maior delegação da história para o campeonato. Foram 114 brasileiros de 10 estados que disputaram diferentes modalidades e levaram para casa 9 premiações. A equipe Los Atômicos do SESI Araras de São Paulo ficou em primeiro lugar na categoria de melhor projeto da competição. O projeto apresentado pelo time Brasil é um tabuleiro de xadrez inteligente, baseado em inclusão e acessibilidade para engajar um maior público na aprendizagem do esporte. O objetivo da competição mundial é a criação de projetos inovadores, que busquem soluções para os problemas do dia a dia da sociedade moderna. Que demais! E a menos de 100 dias para as Olimpíadas de Paris, neste final de semana em San Diego, na Califórnia, rolou a etapa da SLS, a Street League Skateboarding. E a brasileira Raíssa Leal, a nossa fadinha, foi a campeã geral. Olha só. As manobras dela sempre chamam a atenção, e não foi diferente dessa vez. A plateia delirava a cada invenção da fadinha do Brasil. Raíssa venceu com uma pontuação de 33,9, mais de 4 pontos na frente da segunda colocada. E foi na última volta que a brasileira conseguiu uma inédita nota número 9, a sua maior pontuação na etapa. Dali em diante foi só alegria. Raíssa agradeceu a torcida, cumprimentou as adversárias e celebrou com a bandeira do Brasil a pontuação que deu a ela o troféu de campeã. Na internet, ela agradeceu demais a torcida do Brasil, admitiu que ficou muito nervosa nas semifinais da etapa e que segue o sonho de levar o nome do Brasil para o cenário mundial do skate. Essa etapa, que rolou na Califórnia, é a principal liga de skate street do planeta. E esse já é o segundo pódio da maranhense de 16 anos nesse 2024. Em fevereiro, ela ficou em segundo na etapa de Paris. A próxima parada da fadinha são os Jogos Olímpicos de Paris e, na bagagem, ela leva uma torcida gigante. Agora tem um rápido intervalo e na volta tem reportagem sobre a alta da inflação, com detalhes do novo ranking das regiões com os maiores preços do país. Américas no ar. Oferecimento Rijab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTapSend. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Agora um alerta para quem está pensando em viajar daqui para o Brasil. É que o governo do nosso país está chamando a atenção para um novo aumento no surto de dengue. Também aumentaram as mortes relacionadas à doença. Foram mais de 1.600 óbitos confirmados só de janeiro deste ano até agora. Um aumento de 35% com relação ao ano passado. Os dados do painel de casos do Ministério da Saúde foram atualizados pela última vez na sexta-feira. Os casos confirmados de dengue somente neste ano assustam as autoridades. Já passam de 3,5 milhões, 114% a mais do que em 2023. As regiões do Brasil mais atingidas por esse surto são o Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.
A doença também se espalha rápido e bate recordes em países vizinhos ao nosso, como o Peru, que já declarou um alerta de saúde devido à epidemia de dengue. O país está registrando mais de 134 mil infecções, quase 4 vezes mais do que o mesmo período do ano passado. Na semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde disse que está preocupada com o surto nas Américas, alegando um recorde anual de casos de dengue. E um novo estudo conduzido por um site de finanças pessoais, o Wallet Hub, atualizou quais são as regiões daqui dos Estados Unidos onde os moradores enfrentam os maiores preços. Quem nos mostra os detalhes dessa pesquisa é a repórter Cone Rocha, ao vivo, direto de um dos pontos onde mais está doendo no bolso do consumidor. Não é isso mesmo, Cone? Isso mesmo, Evelyn. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o relatório da Wallet Hub apontou que a região do sul da Flórida, que vai aqui de Miami a West Palm Beach, já ocupa o segundo lugar com a maior taxa de inflação do país, 4,9%. A região viu um aumento de 1,4% de janeiro até março deste ano. Essa alta aqui na Flórida foi puxada pelo aumento do preço da gasolina, que subiu 1,7%. Outro problema para os moradores do estado é o gasto com moradia, especialmente o aluguel, que subiu mais 0,4%. Já em primeiro lugar, neste ranking, está Honolulu, no Havaí, que no mesmo período teve aumento de 1,5% na taxa de inflação. Outras regiões que estão no topo dessa lista são São Bernardino, na Califórnia, St. Louis, no Missouri, Dallas, no Texas, Seattle, em Washington, Filadélfia, na Pensilvânia, Los Angeles, na Califórnia, Boston, em Massachusetts, Baltimore, em Maryland e Atlanta, na Geórgia. Enquanto isso, a média nacional de inflação aumentou para 3,5% em março deste ano. Essa taxa veio acima do que o mercado esperava e pode levar o Fed, o Banco Central Americano, a adiar ainda mais a redução nas taxas de juros dos Estados Unidos. A expectativa era de que os juros poderiam começar a cair em junho, mas agora o prazo poderá ser maior. Segundo especialistas, o aumento da taxa de juros pode até controlar a inflação a longo prazo, mas afeta as famílias de baixa renda que acabam fazendo mais dívidas no cartão de crédito. Os Estados Unidos vêm sofrendo com alta inflação e uma crise econômica desde a pandemia de Covid-19. Volto com você, Evelyn. É isso. Obrigada, Cone. Olha, e essa inflação alta aqui nos Estados Unidos, gente, vem surpreendendo até mesmo os especialistas. Nos últimos 12 meses foi de 13,5%, impactando o preço da moradia, como a Cone nos disse, e também serviços como seguros e saúde. Nós procuramos um analista financeiro para falar sobre esse assunto e os impactos desse momento econômico no país. Olha só o que ele disse. Os últimos dados têm mostrado que a inflação está bastante teimosa agora em 2024. Não por acaso, a gente viu todas as expectativas de juros mudarem. Se no início do ano o mercado olhava para 2024 e apontava que em algum momento o Banco Central Americano poderia reduzir juros, agora essa já não é mais a verdade. Agora a expectativa do mercado é que talvez esses juros nem mudem mais em 2024. Exatamente porque essa inflação continua teimosa. Diversos indicadores ou diversos segmentos dessa inflação seguem pressionando o bolso do consumidor, que pelo lado positivo, pelo menos, tem tido ganho de renda. Aparentemente, nos últimos dados de emprego, os salários aumentaram em consonância com a inflação. Mas ainda assim, no nosso dia a dia, diria que pesa no bolso, não é verdade? Depois do intervalo, Câmara dos Estados Unidos aprova nova versão de lei que pode banir o TikTok do país. A Câmara dos Estados Unidos aprovou neste final de semana a nova versão da lei que pode banir o TikTok do país. O Senado ainda precisa analisar essa pauta, mas bastou que a medida passasse pela Câmara para gerar um super burburinho no país. Mas afinal, o que acontece agora? Quem explica tudo para a gente é a Eloá Orazen. A plataforma de vídeos curtos pode ter também uma vida curta, pelo menos nos Estados Unidos. Com mais de 102 milhões de usuários ativos no país, o TikTok pode ser banido de todo o território americano, a menos que encontre um comprador nacional no prazo de 1 ano.
A proposta ganhou força no último sábado, quando a Câmara dos Representantes aprovou a revisão do texto que agora segue para o Senado. Para chegar à mesa de Joe Biden, o projeto precisa do apoio de pelo menos 60% dos senadores. Controlado pela chinesa ByteDance, o TikTok é alvo de reguladores americanos há anos. Eles alegam que o aplicativo é uma ameaça à segurança nacional e que as autoridades chinesas podem forçar a ByteDance a entregar dados de usuários americanos ou instruir a empresa a manipular o conteúdo do TikTok de forma favorável aos seus interesses. A companhia, por sua vez, afirma que a decisão dos americanos é uma violação direta da primeira emenda do país, que garante a liberdade de expressão. O TikTok diz que vai brigar até o fim por sua autonomia e argumenta ainda que, se aprovada, esta lei vai devastar 7 milhões de empresas e fecharia uma plataforma que contribui com 24 bilhões de dólares para a economia dos Estados Unidos. O que estamos vendo nos Estados Unidos sobre a possibilidade de banimento do TikTok é muito mais do que uma guerra comercial. É uma questão de soberania. A própria China proíbe diversos aplicativos funcionarem em seu país. E os Estados Unidos está indo por um caminho semelhante ao que acontece na China. No mundo da hiperconectividade, no mundo da inteligência artificial, o grande desafio é entender qual é o papel das grandes empresas em relação a um país. Considero que esse caminho de proibir o TikTok nos Estados Unidos não deveria ser o mais correto, pois é um país que defende a democracia e a liberdade. No entanto, vivemos agora um novo modelo de guerra, um novo modelo de estabelecimento de posições no cenário internacional. E a guerra cibernética é uma delas. Esse é um grande desafio que está acontecendo nos Estados Unidos e está acontecendo também no mundo inteiro. Qual vai ser o caminho? Qual vai ser a resposta? Justamente em novos tempos surgem novos questionamentos e vão exigir novos posicionamentos. Se for levada a cabo, a medida pode abrir precedentes dentro e fora dos Estados Unidos. A lei não é necessariamente direcionada ao TikTok, né? Ela fala em aplicativos de origem de países, né, inimigos políticos. Do ponto de vista norte-americano, a gente tem uma série de países que podem se enquadrar nesse conceito. Irã, Afeganistão, Rússia, uma série de outros países que podem aí sofrer impactos com relação a essa legislação. E, de certa forma, também teremos aí um impacto de países, por exemplo, que são inseridos no contexto da OTAN, por exemplo, que também podem banir aplicativos nesse conceito, visando proteger os dados pessoais de seus usuários. Só fazendo um ponto aqui, 28 países já proibiram parcial ou integralmente o TikTok em seus territórios, né? Então, a tendência é que, de fato, a gente tenha aí algum tipo de repercussão bem significativa com base se essa lei for, de fato, aprovada. E lá no Oriente Médio, a guerra entre Israel e Hamas começa a abalar de forma mais severa a política de Jerusalém. Nesta segunda-feira, o diretor de inteligência militar israelense pediu demissão por falha em prever o ataque terrorista de 7 de outubro. Os detalhes a gente vê agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Eudorice. O major-general Aron Haliva serviu Israel por 38 anos. Hoje, num comunicado, ele disse que vai levar para sempre a falha que permitiu a invasão do Hamas no dia 7 de outubro. Na época do ataque, Haliva já tinha assumido a responsabilidade. Ele é o primeiro militar sênior a renunciar durante a guerra contra o grupo terrorista. A notícia acontece em meio aos preparativos para a nova fase do conflito na faixa de Gaza. O país pretende iniciar uma operação em Rafah, que pode durar até 6 semanas e vai começar com a retirada de moradores da região. A informação foi divulgada pela imprensa americana. Segundo fontes israelenses, as primeiras 2 semanas serão usadas para levar os moradores de Rafah para cidades próximas. Depois disso, o exército deve atacar os locais onde acredita que estão escondidos líderes e combatentes do grupo terrorista. Mas ainda não há uma data para o início da operação. Em um vídeo divulgado neste domingo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu aumentar a pressão militar e política contra o Hamas. Segundo ele, é a única maneira de alcançar a vitória e libertar os reféns. De Tel Aviv, Denise Eudorice, para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente fala sobre o Dia da Terra, celebrado hoje em todo o mundo. Tem dicas sobre o que você pode fazer para melhorar a sua saúde e a do planeta.
E tem também reportagem sobre o aumento da temperatura na Nova Inglaterra, que finalmente está com cara de primavera para a alegria de milhões de pessoas. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTapSend. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. E a gente sabe que no ponto em que nós estamos com relação ao clima, não basta esperar só que governos e instituições realizem ações para preservar e proteger o nosso planeta. Isso é sim importante, mas tem também a nossa parte. Por isso, nesse Dia da Terra, a gente preparou uma reportagem com dicas de hábitos saudáveis que ajudam a sua saúde e a da Terra ao mesmo tempo. Pouca gente pensa nisso, mas a saúde do planeta e dos humanos andam de mãos dadas. The choices that we make in life every day affect not only us, affect everyone around us and affect our planet. As escolhas que fazemos todos os dias afetam não apenas a nós, mas todos ao nosso redor e o planeta, diz a médica Sophia Esfol. A cirurgia geral da Cleveland Clinic diz que existem alguns hábitos saudáveis que podem ajudar todo mundo. Por exemplo, reduzir o uso do carro e optar por andar, pedalar ou correr, usar modos não poluentes de transporte para certos deslocamentos que não são tão distantes. Outra dica é reduzir o consumo de carne e focar em uma dieta baseada em plantas. Os benefícios para o seu corpo e para o planeta já são comprovados. In order to produce a meat-based meals, there's a lot that goes into it. Para produzir refeições à base de carne, há muita coisa envolvida. Há produtos químicos que precisamos usar para criar o gado ou qualquer outro produto à base de carne. Isso, por sua vez, polui o meio ambiente gravemente e também pode levar a efeitos negativos para a saúde humana, alerta a médica. Tem também pequenas ações que fazem a diferença, como economizar água em casa, seja lavando as mãos ou escovando os dentes. Outra dica é reduzir o uso da energia quando possível, desligando luzes e eletrodomésticos quando não estão em uso, porque a quantidade de gases de efeito estufa que tem origem na produção energética mundial causa um dos maiores impactos no clima, pelo uso dos combustíveis fósseis, que contribuem com o aquecimento global. E que tal reduzir o seu consumo e, consequentemente, o seu descarte de lixo? Afinal, no fim das contas, nada é realmente descartado. Tudo que jogamos fora fica aqui, no nosso planeta, que já não suporta mais tanto lixo. A dica é apostar no reuso, evitar mais plástico e focar em produtos reciclados ou de segunda mão. If we take care of our planet will take care of us. Mas atenção, se você quer se adaptar e mudar de hábitos, vai devagar. Os médicos explicam que mudanças bruscas podem te fazer desistir mais rápido dessa jornada. Por isso, é legal dar um passo de cada vez. O planeta e a sua saúde agradecem. É muito importante as pessoas comemorarem Dia da Terra, Dia da Água, Dia do Meio Ambiente e tantos outros, porque despertam de maneira individual e coletiva um interesse e também atitudes em relação àquele tema. Porém, para que isso seja ampliado em escala nacional, global, enfim, que envolva as pessoas de uma maneira objetivamente direta, precisa da presença do Estado, precisa da presença do governo com políticas públicas. A política pública, portanto, envolve, claro, o governo na direção, no direcionamento, na orquestração desse processo como um todo, e envolve a sociedade. Se ficar faltando um deles, não é política pública, e, portanto, as atitudes individuais, etc., poderão não atingir aos objetivos que todos desejam e, além de frustrar as pessoas, pode desanimar também. Portanto, é fundamental que o governo venha a participar desse processo. E agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para essa terça-feira em boa parte do país. Vem comigo aqui no nosso telão, a gente começa no mapa por Boston, com máxima de 61 e tempo encoberto, assim como em Nova York e em Washington. O sol vai brilhar bastante em Norfolk, com 70 de máxima, em Atlanta também máxima de 73. Na Flórida, a previsão é de bastante sol na costa leste, já na parte do Golfo, sol entre nuvens, mínima de 61 graus. Em Houston, no Texas, máxima de 79, tempo encoberto.
Pancadas de chuva ao longo do dia em Brownsville, mas não tem chuva prevista em San Antônio. Já em El Paso não tem nem espaço para nuvem, gente. Bastante sol, máxima de 91 graus. Em Albuquerque, no Novo México, faz friozinho, mas também faz calor. Olha só, mínima de 51 e máxima de 84. Em Los Angeles, na Califórnia, máxima de 68, sol aparecendo entre nuvens, assim como em São Francisco, onde a máxima não passa de 65. E em Las Vegas, previsão de bastante sol, brilhando ao longo dessa terça-feira, máxima de 91, bastante calor na região. E a primavera está no auge, por isso todo o país, esse período de cherry blossom dá um show à parte, né, gente? Em Boston, no estado de Massachusetts, finalmente o frio intenso parece ter dado uma trégua para os moradores. E a repórter Giovanna Locatelli mostra que as ruas e parques já começaram a ficar lotados neste final de semana, com todo mundo admirando os campos de flores e registrando momentos inesquecíveis. Olha só. Clima agradável, gente passeando com o cachorro, famílias, romance no ar. Este é o clima de primavera em Boston. Depois de um inverno que insistia em não ir embora, o clima ficou mais ameno e convidativo para um passeio ao ar livre. Neste domingo, teve até piquenique. Em Boston, alguns lugares estão exibindo o colorido das flores que já dão o ar da graça. O Public Garden é um dos lugares preferidos do público para observar as flores da primavera. As tulipas de muitas cores servem de cenário para as fotos entre amigos e para aquela foto que ficará para a história da família. A música aquece o coração e a paisagem de cinema vira cenário também para um novo casal. Essa paisagem encantadora vai durar até o dia 20 de junho, quando termina a primavera. Mas até lá, há muita beleza para ser vista e registrada. Nas ruas da cidade, as magnólias dão um show à parte e a arquitetura fica ainda mais charmosa e elegante. Reportagem lindíssima com essas imagens floridas, né, gente? É uma das minhas épocas favoritas daqui nos Estados Unidos. A Cherry Blossom realmente é um espetáculo. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Vem aí agora o último episódio da série especial de Reis. E fica ligadinho na nossa programação, porque mais tarde tem estreia na telinha da Record Américas com o reality A Grande Conquista, segunda temporada. Até amanhã e uma boa noite.